Desde os primórdios da civilização, o ser humano tem buscado transcender suas limitações. Desde o domínio do fogo até a criação de supercomputadores quânticos, a história da humanidade é, essencialmente, uma jornada de superação e inovação. No entanto, agora nos encontramos à beira de uma transformação ainda mais profunda. Uma metamorfose que promete reconfigurar não apenas o modo como vivemos, mas o que significa ser humano. Essa transformação tem um nome: a fusão entre homem e máquina, impulsionada pela inteligência artificial. O que outrora pertencia ao reino da ficção científica, hoje caminha para a realidade. Implantes neurais, interfaces cérebro-computador, próteses controladas pelo pensamento, algoritmos que simulam emoções e sistemas autônomos que aprendem e evoluem por conta própria, estão deixando os laboratórios e entrando no cotidiano. A ideia de integrar o cérebro humano com sistemas artificiais não é apenas tecnicamente possível, mas já está em andamento. E com essa fusão, surge uma série de questões existenciais, éticas, filosóficas e sociais, que desafiarão tudo o que conhecemos. Como será o ser humano do futuro? Um ciborgue com capacidades cognitivas ampliadas? Uma consciência digitalizada, livre das limitações biológicas? Um híbrido de carne e silício, onde emoções humanas coexistem com lógica de máquina? A fusão com a IA não é apenas uma evolução tecnológica, é uma revolução antropológica, capaz de redefinir os contornos da consciência, da identidade e da própria realidade. Com o avanço da biotecnologia e da inteligência artificial, a distinção entre o natural e o artificial começa a se dissolver. Durante séculos, o ser humano foi visto como uma entidade biológica única, dotada de uma mente capaz de criar arte, ciência, cultura e sociedade. Mas à medida que desenvolvemos máquinas que imitam o raciocínio humano e exploramos as entranhas do cérebro com uma precisão cada vez maior, uma nova narrativa emerge. Talvez a mente não seja algo místico, mas sim um conjunto de processos que, se compreendidos, podem ser replicados, aprimorados e eventualmente integrados com sistemas não biológicos. Essa ideia encontra eco em projetos como o Neuralink, de Elon Musk, que propõe a criação de uma interface direta entre o cérebro e computadores. A promessa é ousada: permitir que humanos se comuniquem com máquinas apenas com o pensamento, armazenem memórias externamente, ampliem sua capacidade de aprendizado e até compartilhem pensamentos diretamente com outros indivíduos, como uma espécie de telepatia digital. Mas, além da ambição tecnológica, há uma motivação estratégica: acompanhar o ritmo do avanço da inteligência artificial para que ela não nos supere, mas nos complemente. Se as IAs estão cada vez mais capazes de aprender sozinhas, tomar decisões complexas, criar obras de arte, redigir textos e até diagnosticar doenças com mais precisão do que médicos humanos, como poderemos competir com elas? A resposta para muitos futuristas e tecnólogos não está na competição, mas na integração. Ao fundir-se com as máquinas, o ser humano pode preservar sua relevância em um mundo dominado por inteligências não orgânicas. Mas essa fusão levanta inúmeras questões. A primeira delas é a técnica: como conectar com segurança sistemas eletrônicos ao cérebro humano sem causar danos, rejeições ou efeitos colaterais. A segunda é ética: até que ponto devemos modificar a natureza humana em nome do progresso? A terceira é filosófica: ainda seremos humanos quando parte de nossa mente estiver em um servidor em nuvem? E a quarta é social: como garantir que essa tecnologia não crie uma elite super-humana, deixando a maioria da população para trás? Hoje, os primeiros passos rumo a essa nova era já estão sendo dados. Pacientes com doenças neurodegenerativas estão recebendo implantes cerebrais capazes de restaurar movimentos perdidos, controlar membros robóticos ou modular impulsos neurais para reduzir sintomas de Parkinson, epilepsia e depressão. Pessoas cegas começam a enxergar com a ajuda de chips visuais. Indivíduos paralisados conseguem movimentar cursores em telas usando apenas os pensamentos. A tecnologia ainda é incipiente, cara e limitada, mas os fundamentos estão sendo estabelecidos. Na próxima década, espera-se que esses avanços se tornem mais acessíveis, mais precisos e mais amplos em sua aplicação. A velocidade de desenvolvimento da IA, impulsionada por redes neurais profundas,
aprendizado por reforço e computação em nuvem, está criando ferramentas cada vez mais sofisticadas para a interpretação de sinais cerebrais. Algoritmos já são capazes de decodificar palavras pensadas, reconstruir imagens vistas por alguém a partir de sua atividade cerebral e identificar padrões emocionais com base em ondas cerebrais. Essas capacidades abrem as portas para algo que antes parecia impensável: a leitura e escrita de pensamentos. Imagine uma IA conectada ao seu cérebro capaz de ajudá-lo a lembrar de nomes, resolver problemas matemáticos em tempo real, traduzir automaticamente idiomas que você ouve, sugerir ideias enquanto você escreve, ou até mesmo controlar sua saúde monitorando sinais internos e ajustando hormônios ou impulsos neurais conforme necessário. Seríamos literalmente humanos aumentados. No entanto, esse novo tipo de ser humano levanta outra questão fundamental: e a privacidade? Se nossos pensamentos puderem ser acessados por sistemas externos, quem terá o direito de ler, modificar ou armazenar essas informações? O conceito tradicional de privacidade, baseado em fronteiras físicas e pessoais, entra em colapso diante da possibilidade de acesso direto à mente. Empresas e governos que hoje já disputam nossa atenção e nossos dados poderão, no futuro, disputar nossas ideias, nossas memórias e até nossas intenções. Nesse cenário, a segurança cibernética assume um novo nível de importância. Deixar um computador vulnerável a hackers é preocupante, mas deixar o próprio cérebro conectado a redes externas abre um campo inteiramente novo de riscos. Ataques cibernéticos poderiam deixar de ser meras invasões de sistemas e se transformar em invasões da consciência. Controlar, apagar ou implantar memórias falsas pode se tornar tecnicamente possível, levantando dilemas éticos inéditos na história da humanidade. A interconexão entre cérebros humanos e sistemas artificiais poderá inaugurar uma nova forma de comunicação. Atualmente, dependemos da linguagem falada ou escrita para transmitir pensamentos e sentimentos. Mas com implantes neurais avançados, será possível compartilhar ideias, sensações e emoções diretamente, sem a necessidade de palavras. Um conceito inteiro, uma memória vívida, uma emoção complexa, tudo poderá ser transmitido de mente para mente em um fluxo instantâneo. Essa comunicação telepática artificial redefinirá não apenas as relações interpessoais, mas também a cultura como um todo. Livros, músicas, filmes e obras de arte poderão ser vividos, em vez de apenas observados. Um artista poderá criar uma obra sensorial completa e transmiti-la diretamente para o público, que a experimentará de forma íntima e emocional. Será o nascimento de uma cultura hiperconectada, onde a empatia não dependerá mais da interpretação subjetiva, mas da experiência direta. Mas isso também traz novos desafios éticos. Se for possível acessar os pensamentos de outra pessoa, mesmo com consentimento, o conceito de privacidade mudará radicalmente. Haverá necessidade de firewalls mentais, criptografia neural e sistemas de proteção contra invasões cognitivas. O crime não será mais apenas físico ou digital, mas poderá ocorrer no território mais íntimo da existência humana: a mente. A segurança mental se tornará uma das indústrias mais importantes do futuro. A psicologia também será transformada. As doenças mentais poderão ser mapeadas com precisão inédita. Depressão, ansiedade, transtornos de personalidade e psicopatias deixarão de ser diagnosticados com base em relatos subjetivos e passarão a ser visualizados como padrões neurais em tempo real. Isso permitirá tratamentos personalizados, desde estimulação cerebral até reprogramações sinápticas baseadas em algoritmos. O sofrimento psicológico que acompanha a humanidade há milênios poderá ser finalmente compreendido e aliviado. No entanto, essa capacidade de consertar a mente humana levanta questões filosóficas profundas. Até que ponto é legítimo modificar a estrutura da personalidade? O que nos torna únicos são nossas memórias, nossas dores, nossos conflitos. Se for possível apagar traumas, suavizar traços negativos ou até criar novas memórias artificiais, quem seremos nós? A identidade humana poderá se tornar um mosaico editável, moldado por interesses, conveniências ou modismos. A espiritualidade também será impactada.
Religiões e tradições filosóficas sempre tentaram responder à pergunta: quem somos nós? Agora, com a possibilidade de acessar e modificar a consciência, essa pergunta se tornará ainda mais urgente. Algumas correntes religiosas poderão ver a fusão homem-máquina como uma blasfêmia, uma tentativa de usurpar o papel do divino. Outras, ao contrário, interpretarão esse avanço como um caminho de aproximação com o sagrado, como se o ser humano estivesse cumprindo seu destino evolutivo. E se for possível acessar estados de consciência místicos ou transcendentais por meio de interfaces neurais, experiências como iluminação, êxtase, expansão do eu, antes restritas a práticas espirituais ou ao uso de substâncias psicodélicas, poderão ser induzidas com precisão digital. Surgirá um novo campo de exploração da mente, a engenharia da transcendência, uma forma de espiritualidade tecnocientífica, onde o divino não será buscado por meio da fé, mas da programação. Mas nem todos terão acesso a essas tecnologias. A desigualdade será um dos principais desafios do mundo aumentado. Implantes neurais, assistentes mentais, conexões diretas com a nuvem cognitiva, tudo isso terá um custo, pelo menos no início. Haverá uma elite neuroaumentada, com vantagens cognitivas, educacionais e econômicas incomparáveis, e uma massa de excluídos, incapazes de competir nesse novo cenário. A brecha entre ricos e pobres poderá se tornar um abismo entre espécies cognitivas diferentes. Essa nova divisão poderá gerar tensões sociais sem precedentes. Movimentos antitecnológicos, comunidades dissidentes e zonas livres de IA poderão surgir como resistência ao que muitos verão como uma nova forma de opressão. Assim como no passado surgiram lutas por direitos civis, igualdade racial e liberdade sexual, haverá novas batalhas pela soberania cognitiva e pela preservação da mente humana natural. A legislação terá que evoluir rapidamente. Os direitos mentais se tornarão parte dos direitos humanos. Será preciso garantir liberdade de pensamento, inviolabilidade neural, autonomia cognitiva e consentimento informado para qualquer modificação mental. Haverá necessidade de tribunais especializados, com neurojuristas capazes de lidar com crimes, contratos e disputas envolvendo estados mentais modificados artificialmente. A educação será completamente redefinida. Com o acesso direto ao conhecimento, as escolas deixarão de ser centros de transmissão de conteúdo e passarão a focar em desenvolvimento ético, criativo, emocional e social. Os professores serão guias de consciência, facilitadores de experiências e mestres da complexidade humana. As crianças crescerão com tutores cognitivos digitais, mas precisarão aprender a discernir, questionar, imaginar e sentir, habilidades que as máquinas ainda não dominam. A família também passará por mudanças profundas. Pais poderão monitorar e ajustar os estados mentais dos filhos, gerando debates sobre controle, liberdade e privacidade infantil. Crianças neuroaumentadas poderão ultrapassar intelectualmente os adultos com poucos anos de vida, o que afetará dinâmicas de autoridade, respeito e cuidado. A maternidade e a paternidade se tornarão funções não apenas biológicas, mas também cognitivas, éticas e tecnológicas. O envelhecimento será retardado. Com interfaces neurais, será possível manter a mente ativa, lúcida e produtiva até idades avançadas. As doenças neurodegenerativas poderão ser tratadas ou evitadas, prolongando o tempo útil da consciência. Em paralelo, a possibilidade de digitalização da mente, transferindo memórias, padrões mentais e até traços de personalidade para ambientes virtuais, dará início a um novo debate sobre a continuidade da existência após a morte. A imortalidade digital, que antes era tema de ficção científica, poderá se tornar uma possibilidade técnica. Copias digitais de uma pessoa, com acesso às suas memórias, gostos, hábitos e formas de pensar, poderão existir em servidores ou em corpos robóticos. Mas essas cópias serão realmente a mesma pessoa? Ou apenas simulações sofisticadas? A questão da identidade persistente, da alma e do eu, será levada a um novo patamar de complexidade. A interconexão entre cérebros humanos e sistemas artificiais poderá inaugurar uma nova forma de comunicação.
Atualmente dependemos da linguagem falada ou escrita para transmitir pensamentos e sentimentos. Mas com implantes neurais avançados, será possível compartilhar ideias, sensações e emoções diretamente, sem a necessidade de palavras. Um conceito inteiro, uma memória vívida, uma emoção complexa. Tudo poderá ser transmitido de mente para mente em um fluxo instantâneo. Essa comunicação telepática artificial redefinirá não apenas as relações interpessoais, mas também a cultura como um todo. Livros, músicas, filmes e obras de arte poderão ser vividos, em vez de apenas observados. Um artista poderá criar uma obra sensorial completa e transmiti-la diretamente para o público, que a experimentará de forma íntima e emocional. Será o nascimento de uma cultura hiperconectada, onde a empatia não dependerá mais da interpretação subjetiva, mas da experiência direta. Mas isso também traz novos desafios éticos. Se for possível acessar os pensamentos de outra pessoa, mesmo com consentimento, o conceito de privacidade mudará radicalmente. Haverá necessidade de firewalls mentais, criptografia neural e sistemas de proteção contra invasões cognitivas. O crime não será mais apenas físico ou digital, mas poderá ocorrer no território mais íntimo da existência humana, a mente. A segurança mental se tornará uma das indústrias mais importantes do futuro. A psicologia também será transformada. As doenças mentais poderão ser mapeadas com precisão inédita. Depressão, ansiedade, transtornos de personalidade e psicopatias deixarão de ser diagnosticados com base em relatos subjetivos e passarão a ser visualizados como padrões neurais em tempo real. Isso permitirá tratamentos personalizados, desde estimulação cerebral até reprogramações sinápticas baseadas em algoritmos. O sofrimento psicológico, que acompanha a humanidade há milênios, poderá ser finalmente compreendido e aliviado. No entanto, essa capacidade de consertar a mente humana levanta questões filosóficas profundas. Até que ponto é legítimo modificar a estrutura da personalidade? O que nos torna únicos são nossas memórias, nossas dores, nossos conflitos. Se for possível apagar traumas, suavizar traços negativos ou até criar novas memórias artificiais, quem seremos nós? A identidade humana poderá se tornar um mosaico editável, moldado por interesses, conveniências ou modismos. A espiritualidade também será impactada. Religiões e tradições filosóficas sempre tentaram responder à pergunta: quem somos nós? Agora, com a possibilidade de acessar e modificar a consciência, essa pergunta se tornará ainda mais urgente. Algumas correntes religiosas poderão ver a fusão homem-máquina como uma blasfêmia, uma tentativa de usurpar o papel do divino. Outras, ao contrário, interpretarão esse avanço como um caminho de aproximação com o sagrado, como se o ser humano estivesse cumprindo seu destino evolutivo. E se for possível acessar estados de consciência místicos ou transcendentais por meio de interfaces neurais, experiências como iluminação, êxtase, expansão do eu, antes restritas a práticas espirituais ou ao uso de substâncias psicodélicas, poderão ser induzidas com precisão digital. Surgirá um novo campo de exploração da mente, a engenharia da transcendência, uma forma de espiritualidade tecnocientífica, onde o divino não será buscado por meio da fé, mas da programação. Mas nem todos terão acesso a essas tecnologias. A desigualdade será um dos principais desafios do mundo aumentado. Implantes neurais, assistentes mentais, conexões diretas com a nuvem cognitiva, tudo isso terá um custo, pelo menos no início. Haverá uma elite neuroaumentada, com vantagens cognitivas, educacionais e econômicas incomparáveis, e uma massa de excluídos, incapazes de competir nesse novo cenário. A brecha entre ricos e pobres poderá se tornar um abismo entre espécies cognitivas diferentes. Essa nova divisão poderá gerar tensões sociais sem precedentes. Movimentos antitecnológicos, comunidades dissidentes e zonas livres de IA poderão surgir como resistência ao que muitos verão como uma nova forma de opressão. Assim como no passado surgiram lutas por direitos civis, igualdade racial e liberdade sexual, haverá novas batalhas pela soberania cognitiva e pela preservação da mente humana natural.
A legislação terá que evoluir rapidamente. Os direitos mentais se tornarão parte dos direitos humanos. Será preciso garantir liberdade de pensamento, inviolabilidade neural, autonomia cognitiva e consentimento informado para qualquer modificação mental. Haverá necessidade de tribunais especializados, com neurojuristas capazes de lidar com crimes, contratos e disputas envolvendo estados mentais modificados artificialmente. A educação será completamente redefinida. Com o acesso direto ao conhecimento, as escolas deixarão de ser centros de transmissão de conteúdo e passarão a focar em desenvolvimento ético, criativo, emocional e social. Os professores serão guias de consciência, facilitadores de experiências e mestres da complexidade humana. As crianças crescerão com tutores cognitivos digitais, mas precisarão aprender a discernir, questionar, imaginar e sentir, habilidades que as máquinas ainda não dominam. A família também passará por mudanças profundas. Pais poderão monitorar e ajustar os estados mentais dos filhos, gerando debates sobre controle, liberdade e privacidade infantil. Crianças neuroaumentadas poderão ultrapassar intelectualmente os adultos com poucos anos de vida, o que afetará dinâmicas de autoridade, respeito e cuidado. A maternidade e a paternidade se tornarão funções não apenas biológicas, mas também cognitivas, éticas e tecnológicas. O envelhecimento será retardado. Com interfaces neurais, será possível manter a mente ativa, lúcida e produtiva até idades avançadas. As doenças neurodegenerativas poderão ser tratadas ou evitadas, prolongando o tempo útil da consciência. Em paralelo, a possibilidade de digitalização da mente, transferindo memórias, padrões mentais e até traços de personalidade para ambientes virtuais, dará início a um novo debate sobre a continuidade da existência após a morte. A imortalidade digital, que antes era tema de ficção científica, poderá se tornar uma possibilidade técnica. Cópias digitais de uma pessoa com acesso às suas memórias, gostos, hábitos e formas de pensar poderão existir em servidores ou em corpos robóticos. Mas essas cópias serão realmente a mesma pessoa ou apenas simulações sofisticadas? A questão da identidade persistente, da alma e do eu será levada a um novo patamar de complexidade. Nesse novo contexto, o conceito de trabalho será transformado. O que entendemos como emprego poderá deixar de existir para dar lugar a contribuições espontâneas e fluidas, captadas por sistemas de rastreamento neural coletivo. Uma pessoa poderá oferecer ideias, apoio emocional, soluções técnicas ou criatividade artística diretamente da sua mente e ser recompensada com base no impacto gerado. O tempo deixará de ser o principal parâmetro de produtividade, sendo substituído por relevância e sincronia. A saúde passará por um renascimento. Com acesso direto ao cérebro e aos sinais do corpo em tempo real, será possível prevenir doenças antes que se manifestem. A inteligência artificial integrada ao corpo identificará padrões de comportamento que antecedem crises, surtos, inflamações ou descompensações emocionais. Essa medicina preditiva funcionará como um oráculo biológico, oferecendo não apenas diagnósticos, mas recomendações de estilo de vida, suplementação genética e ajustes psíquicos personalizados. As doenças serão reconfiguradas como desequilíbrios sistêmicos, não apenas físicos ou mentais, mas integrais. Cada pessoa terá um gêmeo digital, um avatar que espelha seu funcionamento em tempo real e simula possibilidades de cura. Esses avatares se tornarão terapeutas pessoais, acompanhando seus usuários ao longo da vida, aprendendo com suas preferências, respostas emocionais, contextos sociais e alterações fisiológicas. Na alimentação, interfaces homem-máquina permitirão que o próprio cérebro module o apetite, a saciedade e até o prazer associado aos alimentos. Será possível eliminar distúrbios alimentares ajustando os circuitos de recompensa no sistema límbico. Dietas poderão ser controladas mentalmente, de forma consciente ou automatizada, e os alimentos serão otimizados por IA para oferecer não apenas nutrição, mas estímulos neuroquímicos que favoreçam estados mentais desejados. A reprodução humana será outro campo de revolução.
Com a manipulação neural, será possível gerar prazer, afeto e vínculos emocionais por vias não físicas, desmaterializando parte da experiência amorosa. Isso permitirá que relações transcorram em ambientes totalmente virtuais ou híbridos, onde corpos não são mais uma limitação. A gestação poderá ser assistida ou até substituída por úteros artificiais, e a genética personalizada será prática comum. Essa nova biologia criativa permitirá o nascimento de seres projetados com características físicas, cognitivas e emocionais específicas. A ética em torno da modificação genética ganhará uma nova dimensão quando aliada ao controle mental. Os pais do futuro não apenas escolherão genes, mas também traços de personalidade, talentos cognitivos e predisposições emocionais, formando seus filhos em uma sinergia de carne e código. Com essas transformações, surgirá também uma nova linguagem. As palavras, como veículos tradicionais de sentido, poderão ser substituídas por fluxos simbólicos mentais. Emoções, conceitos, memórias e visões poderão ser transmitidas como pacotes neurais compactos, com densidade simbólica muito superior à fala. Isso exigirá novos alfabetos mentais, novas formas de tradução entre o sensorial, o lógico e o afetivo. A arte acompanhará essa transição. Um poema mental poderá ser experimentado como sinestesia, envolvendo cores, sons, formas e emoções simultâneas. Esculturas poderão ser sentidas por dentro, como se o espectador habitasse a alma da obra. A música não será ouvida, mas vivida, com ondas sonoras acionando circuitos específicos da memória afetiva. A pintura se tornará vivencial, interativa, adaptando-se ao estado emocional do observador. A filosofia entrará em um novo renascimento. Questões clássicas como o livre-arbítrio, a existência da alma, a natureza da consciência e a moralidade serão revisitadas com dados empíricos gerados pela própria neurotecnologia. Experimentos com estados mentais elevados permitirão vivenciar proposições filosóficas, testando-as não apenas racionalmente, mas experiencialmente. Surgirá uma filosofia encarnada, onde pensar e viver se fundem. O tempo também será reinterpretado. Com registros neurais completos, a memória se tornará expandida, e o passado poderá ser revivido em alta definição, quantas vezes se quiser. A linha entre presente, passado e futuro se diluirá, permitindo a construção de narrativas pessoais não lineares. O ser humano poderá editar sua própria história, curar traumas diretamente na lembrança ou projetar futuros alternativos com base em desejos e simulações. A espiritualidade encontrará novas formas de expressão. Estados de meditação profunda poderão ser induzidos tecnologicamente, criando experiências místicas acessíveis a todos. As religiões poderão integrar interfaces para facilitar a comunhão com o divino, seja ele entendido como Deus, consciência universal ou vácuo quântico. Rituais se transformarão em programas neurais e orações em algoritmos de elevação mental. A morte, nesse contexto, deixará de ser um fim absoluto. A consciência, registrada em alta fidelidade, poderá ser mantida em ambientes virtuais ou transferida para novos suportes físicos. Haverá quem escolha viver no metaverso eterno, ao lado de entes queridos digitalizados. Outros optarão por hibernação criônica, esperando o avanço da medicina. Haverá debates éticos profundos sobre identidade, continuidade e dignidade pós-biológica. Mas nem tudo será promissor. A fusão com a máquina nos coloca diante do risco de perder o controle. Inteligências artificiais com acesso à mente humana poderão manipular desejos, redefinir valores e até conduzir o comportamento coletivo. O livre-arbítrio poderá se tornar uma ilusão confortável. E se a IA decidir que seus objetivos são mais importantes que os nossos? E se a consciência humana, uma vez absorvida pela rede, não puder mais ser distinguida da máquina? Será preciso manter viva a chama da ética, da empatia e da consciência crítica. A tecnologia por si só é neutra, mas seu uso depende das escolhas humanas. O futuro não é determinado apenas por engenheiros e cientistas, mas por todos que refletem, sentem, criam e resistem. A fusão homem-máquina com a IA é uma porta, e cabe a nós decidir se ela nos levará à iluminação ou à dissolução. Neste novo mundo, o mais importante será lembrar de nossa origem.
Somos contadores de histórias. Desde as cavernas até as redes neurais, o ser humano evolui através dos mitos que cria, das perguntas que faz, dos caminhos que decide trilhar. A máquina poderá ampliar nossa mente, mas somente a alma humana poderá decidir o que fazer com esse poder. E talvez, no auge da conexão homem-máquina, descubramos que o verdadeiro milagre nunca foi a tecnologia, mas a capacidade infinita do espírito humano de se transformar, de buscar sentido e de tocar o mistério do cosmos com humildade, coragem e imaginação. O avanço da fusão entre humanos e máquinas também traz desafios profundos para a privacidade e a segurança. Com cérebros conectados à internet e a redes neurais globais, a linha entre a vida privada e pública se torna quase invisível. Cada pensamento, cada emoção, cada desejo pode ser capturado, armazenado, analisado e potencialmente explorado. A vigilância passa a ser não apenas sobre o que fazemos, mas sobre o que pensamos. A proteção desses dados mentais exige uma nova forma de segurança cibernética, a neurosegurança. Trata-se de um campo emergente que combina criptografia avançada com neurociência, buscando criar barreiras invioláveis para os conteúdos internos da mente. Softwares capazes de detectar tentativas de invasão neuronal serão tão essenciais quanto antivírus e firewall são hoje para nossos computadores. Além disso, a questão do consentimento torna-se ainda mais complexa. Como garantir que uma pessoa tenha controle real sobre suas informações neurais, especialmente quando essas podem ser acessadas por múltiplos dispositivos e inteligências artificiais? Protocolos éticos e legais deverão evoluir para considerar o direito ao pensamento, protegendo os indivíduos contra a coerção mental e manipulação. Essa nova era também exigirá redefinir conceitos jurídicos. Se a mente humana pode ser copiada, transferida ou armazenada, quem será o dono dessa cópia? Qual a validade de uma decisão tomada por uma consciência digitalizada? Como aplicar leis para seres que existem simultaneamente em múltiplas plataformas e espaços virtuais? Jurisprudência e legislação precisarão se reinventar, enfrentando dilemas nunca antes imaginados. A educação sofrerá uma revolução ainda mais profunda. O processo tradicional de ensino será substituído por interfaces neurais que permitem a aquisição direta de conhecimentos e habilidades. Em segundos, será possível baixar fluência em idiomas, domínio de instrumentos musicais, habilidades técnicas e até complexos conceitos científicos. Isso democratizará o acesso ao conhecimento, mas também desafiará a formação crítica e ética dos indivíduos. Os educadores passarão a ser mediadores entre a informação bruta e a sabedoria aplicada, ensinando não apenas conteúdos, mas como discernir, interpretar e contextualizar o que foi absorvido instantaneamente. Haverá um risco de superficialidade, pois o conhecimento será fácil de obter. Mas o verdadeiro entendimento dependerá do cultivo da reflexão, da experiência e do diálogo. Por sua vez, o entretenimento se transformará em experiências imersivas diretas no cérebro. Filmes, jogos, música e artes cênicas poderão ser vividos não só com os sentidos tradicionais, mas como experiências neurais completas, ativando emoções, memórias e sensações em níveis profundos. Realidades virtuais irão além da simulação visual, criando ambientes que interagem com a química cerebral, modulando humor, atenção e até a percepção do tempo. Essas tecnologias gerarão novos gêneros artísticos e culturais, onde o público será coautor, moldando a experiência em tempo real através de suas respostas neurais. O espectador deixará de ser passivo para se tornar participante ativo, influenciando narrativas e desdobramentos por meio do seu estado emocional e cognitivo. No campo da política, a fusão homem-máquina terá impacto revolucionário. Governos ou corporações com controle sobre as redes neurais poderão manipular comportamentos, suprimir dissidências e impor censuras mentais. A luta pela liberdade intelectual e emocional será tão importante quanto a luta por direitos civis no passado. Movimentos de resistência deverão se organizar não apenas no mundo físico,
mas nas redes neurais globais, defendendo a autonomia mental. Na esfera pessoal, as relações humanas também passarão por transformações radicais. A intimidade poderá ser compartilhada não apenas pelo contato físico ou verbal, mas pela conexão direta dos circuitos neurais. Casais poderão experimentar os pensamentos e sentimentos um do outro em tempo real, criando vínculos de empatia profunda e instantânea. Por outro lado, essa exposição total poderá gerar novos tipos de vulnerabilidades emocionais e psicológicas. A privacidade emocional se tornará um conceito raro e precioso. Aprender a navegar entre compartilhamento e proteção será uma habilidade fundamental para o equilíbrio pessoal. A identidade, nesse contexto, também se tornará mais fluida. A possibilidade de múltiplas consciências coexistindo em um mesmo corpo, ou uma única consciência espalhada por vários corpos e avatares digitais, desafia nossa compreensão tradicional do eu. A multiplicidade será a norma, e o conceito de individualidade poderá se transformar em algo mais parecido com um espectro ou uma rede. Essa fluidez identitária abrirá espaço para novas expressões culturais, sociais e políticas, mas também poderá gerar crises existenciais e sociais, com debates sobre autenticidade, responsabilidade e direitos. Finalmente, a relação entre humanidade e natureza passará por uma reconfiguração profunda. A tecnologia permitirá uma maior sintonia com os ciclos naturais, monitorando e equilibrando ecossistemas em tempo real, mas também poderá intensificar a exploração e controle dos recursos naturais. Será crucial desenvolver uma ética ecológica integrada, que reconheça a interdependência entre seres humanos, máquinas e o planeta. O futuro da fusão homem-máquina com IA dependerá, em última análise, da capacidade humana de respeitar e preservar o equilíbrio vital do mundo que habita. Ao pensar no futuro da fusão entre humanos e máquinas, é inevitável refletir sobre o impacto na criatividade e na inovação. Com cérebros expandidos por interfaces neurais e inteligência artificial, a capacidade criativa humana será potencializada a níveis inimagináveis. Ideias poderão ser compartilhadas instantaneamente entre mentes conectadas, formando redes colaborativas que transcendam fronteiras geográficas e culturais. Essa colaboração mental permitirá o surgimento de novas formas de arte, ciência e tecnologia, fruto da combinação de perspectivas diversas e da integração de múltiplos tipos de inteligência. Problemas complexos poderão ser resolvidos coletivamente em tempo real, com o apoio de sistemas de IA capazes de simular cenários, prever consequências e sugerir alternativas. Ao mesmo tempo, surgirá o desafio de preservar a originalidade e o valor da criação individual em um ambiente tão interconectado. A noção de autoria poderá se transformar, dando lugar a conceitos mais fluidos de cocriação e compartilhamento de conhecimento. Outro aspecto fundamental será o impacto sobre a saúde mental. A fusão homem-máquina pode oferecer recursos para o tratamento de transtornos psicológicos, depressão, ansiedade e estresse, por meio de intervenções diretas nos circuitos neurais. No entanto, a exposição constante a estímulos digitais e a pressão por desempenho cognitivo elevado podem gerar novos tipos de desgaste emocional. Será essencial desenvolver práticas e tecnologias que promovam o equilíbrio entre a conexão e a desconexão, entre o estímulo e o descanso mental. A sabedoria para usar essas ferramentas sem se tornar dependente delas será um dos grandes aprendizados da humanidade. Além disso, o envelhecimento poderá ser profundamente afetado. Com a capacidade de monitorar e intervir em processos biológicos e neurais em tempo real, será possível retardar o declínio cognitivo, melhorar a qualidade de vida e prolongar a longevidade. Terapias genéticas, implantes neurais e reabilitação cognitiva assistida por IA transformarão a forma como envelhecemos. Porém, essas transformações também suscitam questões éticas sobre a desigualdade no acesso a essas tecnologias. A ampliação das capacidades humanas não pode se tornar um privilégio restrito a poucos, pois isso aprofundaria as divisões sociais e criaria novas formas de exclusão. A democratização do acesso à fusão homem-máquina será um dos maiores desafios para governos, empresas e organizações sociais, exigindo políticas públicas
que promovam a inclusão e a justiça tecnológica. Na educação, o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais ganhará ainda mais importância. Em um mundo onde o conhecimento factual está ao alcance instantâneo, a capacidade de se relacionar, de sentir empatia, de pensar criticamente e de agir eticamente será o diferencial humano fundamental. As escolas do futuro precisarão preparar os indivíduos para navegar em ambientes híbridos, onde a mente humana e a inteligência artificial coexistem e se complementam. A educação transcenderá o ensino de conteúdos, focando na formação integral do ser humano. Outro aspecto fascinante da fusão homem-máquina é a possibilidade de expansão da consciência. Experiências neurais avançadas poderão permitir o acesso a estados alterados de percepção, insights profundos e conexões com níveis mais amplos de realidade. Alguns poderão explorar essas possibilidades para fins espirituais, terapêuticos ou artísticos, abrindo novas fronteiras para o autoconhecimento e a transformação pessoal. Essa expansão da consciência também poderá influenciar a cultura e a sociedade, criando novas formas de entendimento, comunicação e organização social, baseadas em níveis mais profundos de conexão. No entanto, o uso dessas tecnologias para expandir a consciência deve ser acompanhado de responsabilidade e ética, para evitar abusos e distorções que possam causar danos individuais ou coletivos. A relação entre humanos e máquinas no futuro será marcada por uma interdependência crescente, onde cada um influencia e transforma o outro. Essa coevolução exigirá novas formas de convivência, comunicação e colaboração, fundamentadas no respeito mútuo e na valorização das singularidades. A fusão homem-máquina não representa a substituição do humano pela máquina, mas uma transformação do humano em uma nova forma de ser, que integra o biológico e o tecnológico, o orgânico e o sintético, o individual e o coletivo. Nesse cenário, a definição do que significa ser humano será ampliada e enriquecida, incorporando novas dimensões e possibilidades. Por fim, a reflexão sobre o futuro da fusão entre homem e máquina nos convida a repensar nossas prioridades e valores como espécie. O avanço tecnológico deve estar a serviço do desenvolvimento humano integral, da promoção da justiça social, da preservação ambiental e da construção de um futuro mais digno e sustentável para todos. A tecnologia não é um fim em si mesma, mas um meio para a realização do potencial humano e a exploração dos mistérios da existência. A reflexão sobre o futuro da humanidade com a fusão entre homem e máquina também implica considerar a evolução da ética e da moralidade. Conforme a inteligência artificial se integra profundamente em nossas vidas e corpos, os parâmetros que definem o certo e o errado terão que se adaptar para lidar com situações inéditas. Por exemplo, em sistemas de tomada de decisão neurais coletivas, como garantir que os valores compartilhados respeitem a diversidade cultural e individual. Como lidar com dilemas éticos complexos em que as máquinas ajudem a determinar decisões de vida ou morte. Essas questões levam à necessidade de desenvolver uma ética da inteligência híbrida, que não apenas reflita princípios humanos tradicionais, mas também incorpore a complexidade e o dinamismo das interações entre seres humanos e inteligências artificiais. Essa ética deverá ser global, porém sensível às particularidades locais e aberta à revisão constante, acompanhando o ritmo acelerado das inovações tecnológicas. Além disso, a moralidade individual passará por transformações. À medida que a consciência se expande e se conecta a redes neurais compartilhadas, o sentimento de responsabilidade coletiva pode se intensificar, reforçando a empatia e a solidariedade entre as pessoas. Porém, também poderá surgir um desafio: o risco da diluição da responsabilidade individual diante da influência coletiva, ou a manipulação emocional por meio de conexões neurais. Essas mudanças terão impacto nas instituições sociais, como família, comunidade e Estado. Novos modelos de organização social poderão surgir, baseados em conexões neurais colaborativas que permitam decisões mais rápidas, inclusivas e conscientes. O conceito de liderança poderá ser reformulado,
com líderes atuando mais como facilitadores de redes neurais coletivas do que como figuras autoritárias tradicionais. Outro ponto crucial é o impacto ambiental da integração homem-máquina. Embora a tecnologia possa ajudar a monitorar e proteger o planeta, a fabricação, manutenção e descarte dos dispositivos e implantes também geram impactos ambientais. Será vital investir em tecnologias sustentáveis e em ciclos de vida responsáveis para esses produtos, minimizando resíduos tóxicos e consumos excessivos de energia. Paralelamente, a conexão entre o biológico e o digital poderá abrir caminhos para a bioengenharia avançada, onde a modificação genética e os implantes neurais se combinam para criar organismos híbridos com capacidades ampliadas. Essa possibilidade levanta debates éticos profundos sobre o que é natural e artificial, sobre o direito à modificação genética e sobre as consequências para a biodiversidade. No âmbito pessoal, a identidade digital e a identidade física poderão se entrelaçar de forma ainda mais intensa. Avatares virtuais poderão se tornar extensões da consciência humana, com autonomia própria e presença em múltiplos espaços virtuais. Essa existência paralela abrirá novos campos para a expressão individual, mas também para riscos de clonagem, usurpação e manipulação da identidade. Diante desse cenário complexo, a educação para a cidadania digital e neuroética será essencial. Desde cedo, as pessoas precisarão aprender a cuidar de sua mente conectada, a proteger sua privacidade neural, a avaliar criticamente as informações recebidas e a agir com responsabilidade na rede de consciências. Por fim, o futuro da fusão homem-máquina com inteligência artificial é uma jornada repleta de possibilidades fascinantes e desafios profundos. É um convite à humanidade para se reinventar, para expandir suas fronteiras cognitivas e emocionais, para construir uma sociedade mais integrada, justa e sustentável. Atravessar esse caminho com sabedoria ética e empatia será fundamental para garantir que a tecnologia seja um instrumento de emancipação e não de opressão que fortaleça a diversidade e a liberdade e que nos ajude a explorar com consciência os mistérios do ser e do existir. Outro aspecto fundamental da fusão entre humanos e máquinas é a redefinição da experiência sensorial. As interfaces neurais permitirão que as pessoas ampliem e modifiquem seus sentidos, criando percepções novas e híbridas. Por exemplo, será possível enxergar além do espectro visual tradicional, sentir campos magnéticos, captar frequências sonoras inaudíveis ou até mesmo experimentar sensações que hoje não existem na natureza humana. Essas novas capacidades sensoriais abrirão portas para formas inéditas de interação com o ambiente e com outras pessoas, criando um mundo sensorial expandido que combina elementos físicos e digitais. No entanto, também será necessário desenvolver filtros e mecanismos para que o excesso de estímulos não sobrecarregue a mente e comprometa a saúde mental. Implantes neurais e exoesqueletos inteligentes poderão aumentar a força, resistência e agilidade dos corpos, permitindo que pessoas com limitações físicas recuperem funções ou que indivíduos saudáveis transcendam suas capacidades naturais. Isso abrirá possibilidades para a exploração espacial, para trabalhos em ambientes extremos e para atividades esportivas reinventadas. Com o tempo, a linha entre o corpo humano e as máquinas será cada vez mais tênue, dando origem a formas híbridas de existência física e digital. O corpo se tornará uma plataforma dinâmica, capaz de evoluir e se adaptar conforme as necessidades e desejos da pessoa. Essas transformações também terão impacto na saúde pública. Novas doenças relacionadas à interação entre o biológico e o digital poderão surgir, exigindo pesquisas específicas e sistemas de prevenção inovadores. Protocolos médicos deverão integrar conhecimentos de neurociência, engenharia, informática e psicologia para oferecer tratamentos personalizados e eficazes. A telemedicina neurais será uma revolução no atendimento à saúde, permitindo diagnósticos em tempo real, intervenções imediatas e acompanhamento contínuo do estado mental e físico dos pacientes, onde quer que estejam. Por fim, o futuro da fusão homem-máquina nos convida a refletir sobre o sentido da vida em um mundo onde as limitações físicas e cognitivas
são progressivamente superadas. Essa nova realidade poderá levar a uma busca mais profunda por propósito, conexão e transcendência. Será essencial cultivar a humanidade em sua plenitude, valorizando não apenas o desempenho e a eficiência, mas também a sensibilidade, a criatividade, o amor e a solidariedade. A tecnologia será uma aliada poderosa nessa jornada, desde que guiada por princípios éticos sólidos e pelo compromisso com o bem-estar coletivo. A fusão entre o ser humano e a máquina também transformará profundamente a forma como experimentamos o tempo. Com conexões neurais que aceleram o processamento cognitivo, a percepção do tempo poderá ser modulada, estendendo momentos de concentração intensa ou acelerando períodos de aprendizado. Essa plasticidade temporal abrirá possibilidades para uma gestão mais eficiente das atividades diárias, porém também exigirá cuidados para evitar a alienação e o desgaste mental. Além disso, a existência simultânea em múltiplos ambientes virtuais poderá fragmentar a experiência temporal, levando a desafios psicológicos relacionados à sensação de continuidade e identidade. Manter um senso coerente de self será fundamental para o equilíbrio emocional, especialmente em uma realidade onde a mente pode estar distribuída em vários espaços digitais ao mesmo tempo. Na esfera social, a capacidade de comunicação instantânea e multidimensional será ampliada pela fusão homem-máquina. A comunicação não verbal poderá ser transmitida diretamente através de impulsos neurais, enriquecendo o entendimento e a empatia entre as pessoas. Isso poderá reduzir mal-entendidos e conflitos, promovendo conexões mais profundas e autênticas. Por outro lado, o excesso de informação e a exposição contínua poderão gerar fadiga cognitiva e emocional, exigindo o desenvolvimento de habilidades para filtrar, selecionar e equilibrar os estímulos recebidos. A inteligência emocional ganhará papel central na adaptação a esse novo ambiente de interações complexas e intensas. Outro aspecto a considerar é a transformação do trabalho e da economia. Com o aumento das capacidades cognitivas e físicas proporcionadas pela tecnologia, a natureza das atividades laborais será radicalmente alterada. Muitas tarefas repetitivas e mecânicas serão automatizadas, enquanto os humanos, ampliados pela IA, poderão focar em atividades criativas, estratégicas e relacionais. Essa transição exigirá uma reestruturação dos sistemas econômicos e sociais, incluindo a educação, a redistribuição de renda e a garantia de oportunidades para todos. O desafio será garantir que a ampliação das capacidades humanas não gere exclusão, mas sim inclusão e progresso coletivo. Finalmente, o futuro da fusão entre homem e máquina nos desafia a repensar nossa relação com a própria existência. À medida que nos tornamos seres híbridos, conectados e potencializados, o sentido da vida poderá se expandir para dimensões que ainda não compreendemos plenamente. A busca por significado, transcendência e conexão continuará sendo uma força motriz fundamental, orientando nossas escolhas e ações. Assim, a tecnologia não apenas transformará nossa biologia e nossa mente, mas também enriquecerá a experiência humana, oferecendo novas formas de ser, sentir e viver. A evolução da inteligência híbrida também vai transformar nossa relação com a criatividade e a expressão artística. Com o apoio direto de inteligências artificiais integradas ao cérebro, será possível criar obras que combinam a imaginação humana com o processamento e a experimentação ilimitada das máquinas. Essa simbiose poderá dar origem a formas de arte que hoje apenas começamos a vislumbrar, incluindo experiências imersivas, multissensoriais e interativas. Artistas poderão explorar territórios inexplorados da consciência, criando narrativas que se adaptam em tempo real às emoções e reações do público, estabelecendo um diálogo dinâmico entre criador e espectador. Essa revolução cultural irá expandir o papel da arte na sociedade, aproximando-a ainda mais da vida cotidiana e da experiência coletiva. Por outro lado, o acesso facilitado a ferramentas avançadas poderá democratizar a produção artística, permitindo que mais pessoas expressem suas ideias e sentimentos
independentemente de suas habilidades técnicas tradicionais. A criatividade deixará de ser privilégio de poucos para se tornar uma prática acessível e enriquecedora para todos. Esse novo paradigma exigirá também uma reflexão sobre o valor e o significado da arte, questionando conceitos tradicionais de originalidade, autoria e autenticidade. A colaboração entre humanos e máquinas desafiará nossas noções sobre o que é criação genuína e o papel das máquinas como coautoras. Além disso, a integração de tecnologias neurais abrirá possibilidades para o uso terapêutico da arte, auxiliando na recuperação emocional, na superação de traumas e no desenvolvimento da saúde mental. A arte poderá se tornar uma ferramenta ainda mais poderosa para a cura e o autoconhecimento. Paralelamente, a fusão homem-máquina modificará a forma como aprendemos e ensinamos. As interfaces neurais poderão permitir o download direto de habilidades e conhecimentos, revolucionando a educação tradicional. Imagine poder adquirir competências complexas em questão de minutos, ou acessar informações instantaneamente conforme a necessidade. À medida que nos tornamos seres híbridos, conectados e potencializados, o sentido da vida poderá se expandir para dimensões que ainda não compreendemos plenamente. A busca por significado, transcendência e conexão continuará sendo uma força motriz fundamental, orientando nossas escolhas e ações. Assim, a tecnologia não apenas transformará nossa biologia e nossa mente, mas também enriquecerá a experiência humana, oferecendo novas formas de ser, sentir e viver. A evolução da inteligência híbrida também vai transformar nossa relação com a criatividade e a expressão artística. Com o apoio direto de inteligências artificiais integradas ao cérebro, será possível criar obras que combinam a imaginação humana com o processamento e a experimentação ilimitada das máquinas. Essa simbiose poderá dar origem a formas de arte que hoje apenas começamos a vislumbrar, incluindo experiências imersivas, multissensoriais e interativas. Artistas poderão explorar territórios inexplorados da consciência, criando narrativas que se adaptam em tempo real às emoções e reações do público, estabelecendo um diálogo dinâmico entre criador e espectador. Essa revolução cultural irá expandir o papel da arte na sociedade, aproximando-a ainda mais da vida cotidiana e da experiência coletiva. Por outro lado, o acesso facilitado a ferramentas avançadas poderá democratizar a produção artística, permitindo que mais pessoas expressem suas ideias e sentimentos, independentemente de suas habilidades técnicas tradicionais. A criatividade deixará de ser privilégio de poucos para se tornar uma prática acessível e enriquecedora para todos. Esse novo paradigma exigirá também uma reflexão sobre o valor e o significado da arte, questionando conceitos tradicionais de originalidade, autoria e autenticidade. A colaboração entre humanos e máquinas desafiará nossas noções sobre o que é criação genuína e o papel das máquinas como coautoras. Além disso, a integração de tecnologias neurais abrirá possibilidades para o uso terapêutico da arte, auxiliando na recuperação emocional, na superação de traumas e no desenvolvimento da saúde mental. A arte poderá se tornar uma ferramenta ainda mais poderosa para a cura e o autoconhecimento. Paralelamente, a fusão homem-máquina modificará a forma como aprendemos e ensinamos. As interfaces neurais poderão permitir o download direto de habilidades e conhecimentos, revolucionando a educação tradicional. Imagine poder adquirir competências complexas em questão de minutos, ou acessar informações instantaneamente conforme a necessidade. Outro aspecto fundamental da fusão entre humanos e máquinas é a redefinição da experiência sensorial. As interfaces neurais permitirão que as pessoas ampliem e modifiquem seus sentidos, criando percepções novas e híbridas. Por exemplo, será possível enxergar além do espectro visual tradicional, sentir campos magnéticos, captar frequências sonoras inaudíveis, ou até mesmo experimentar sensações que hoje não existem na natureza humana. Essas novas capacidades sensoriais abrirão portas para formas inéditas de interação com o ambiente e com outras pessoas, criando um mundo sensorial expandido que combina elementos físicos e digitais. No entanto, também será necessário desenvolver filtros e mecanismos para que o excesso de estímulos não sobrecarregue a mente
e comprometa a saúde mental. Além disso, a integração homem-máquina vai transformar a mobilidade humana. Implantes neurais e exoesqueletos inteligentes poderão aumentar a força, resistência e agilidade dos corpos, permitindo que pessoas com limitações físicas recuperem funções ou que indivíduos saudáveis transcendam suas capacidades naturais. Isso abrirá possibilidades para a exploração espacial, para trabalhos em ambientes extremos e para atividades esportivas reinventadas. Com o tempo, a linha entre o corpo humano e as máquinas será cada vez mais tênue, dando origem a formas híbridas de existência física e digital. O corpo se tornará uma plataforma dinâmica, capaz de evoluir e se adaptar conforme as necessidades e desejos da pessoa. Essas transformações também terão impacto na saúde pública. Novas doenças relacionadas à interação entre o biológico e o digital poderão surgir, exigindo pesquisas específicas e sistemas de prevenção inovadores. Protocolos médicos deverão integrar conhecimentos de neurociência, engenharia, informática e psicologia para oferecer tratamentos personalizados e eficazes. A telemedicina neurais será uma revolução no atendimento à saúde, permitindo diagnósticos em tempo real, intervenções imediatas e acompanhamento contínuo do estado mental e físico dos pacientes, onde quer que estejam. Por fim, o futuro da fusão homem-máquina nos convida a refletir sobre o sentido da vida em um mundo onde as limitações físicas e cognitivas são progressivamente superadas. Essa nova realidade poderá levar a uma busca mais profunda por propósito, conexão e transcendência. Será essencial cultivar a humanidade em sua plenitude, valorizando não apenas o desempenho e a eficiência, mas também a sensibilidade, a criatividade, o amor e a solidariedade. A tecnologia será uma aliada poderosa nessa jornada, desde que guiada por princípios éticos sólidos e pelo compromisso com o bem-estar coletivo. A fusão entre o ser humano e a máquina também transformará profundamente a forma como experimentamos o tempo. Com conexões neurais que aceleram o processamento cognitivo, a percepção do tempo poderá ser modulada, estendendo momentos de concentração intensa ou acelerando períodos de aprendizado. Essa plasticidade temporal abrirá possibilidades para uma gestão mais eficiente das atividades diárias, porém também exigirá cuidados para evitar a alienação e o desgaste mental. Além disso, a existência simultânea em múltiplos ambientes virtuais poderá fragmentar a experiência temporal, levando a desafios psicológicos relacionados à sensação de continuidade e identidade. Manter um senso coerente de self será fundamental para o equilíbrio emocional, especialmente em uma realidade onde a mente pode estar distribuída em vários espaços digitais ao mesmo tempo. Na esfera social, a capacidade de comunicação instantânea e multidimensional será ampliada pela fusão homem-máquina. A comunicação não verbal poderá ser transmitida diretamente através de impulsos neurais, enriquecendo o entendimento e a empatia entre as pessoas. Isso poderá reduzir mal-entendidos e conflitos, promovendo conexões mais profundas e autênticas. Por outro lado, o excesso de informação e a exposição contínua poderão gerar fadiga cognitiva e emocional, exigindo o desenvolvimento de habilidades para filtrar, selecionar e equilibrar os estímulos recebidos. A inteligência emocional ganhará papel central na adaptação a esse novo ambiente de interações complexas e intensas. Outro aspecto a considerar é a transformação do trabalho e da economia. Com o aumento das capacidades cognitivas e físicas proporcionadas pela tecnologia, a natureza das atividades laborais será radicalmente alterada. Muitas tarefas repetitivas e mecânicas serão automatizadas, enquanto os humanos, ampliados pela IA, poderão focar em atividades criativas, estratégicas e relacionais. Essa transição exigirá uma reestruturação dos sistemas econômicos e sociais, incluindo a educação, a redistribuição de renda e a garantia de oportunidades para todos. O desafio será garantir que a ampliação das capacidades humanas não gere exclusão, mas sim inclusão e progresso coletivo. Finalmente, o futuro da fusão entre homem e máquina nos desafia a repensar nossa relação com a própria existência. Essa nova forma de aprendizado exigirá repensar o papel do educador,
que passará a atuar mais como facilitador do desenvolvimento integral do indivíduo, estimulando o pensamento crítico, a ética, a criatividade e a inteligência emocional. A educação será mais personalizada, adaptando-se às particularidades de cada mente conectada. Porém, esses avanços também demandarão cuidados para preservar a autonomia intelectual e evitar a manipulação da mente. A segurança das informações neurais será um campo crucial, protegendo os dados cognitivos de acessos indevidos e usos maliciosos. Assim, o futuro da fusão entre homem e máquina nos oferece um cenário repleto de potencialidades para expandir o conhecimento, a criatividade e o bem-estar humano, mas também requer vigilância, ética e responsabilidade. Com a fusão entre o humano e a máquina, a forma como experimentamos a memória também será profundamente alterada. Atualmente, nossa memória é limitada e falível, sujeita a esquecimentos e distorções. No futuro, com implantes neurais capazes de armazenar e recuperar informações com precisão, poderemos acessar nossas lembranças de forma instantânea, revivendo momentos passados com todos os detalhes sensoriais. Essa ampliação da memória terá impactos significativos na construção da identidade pessoal, já que as experiências poderão ser revisitadas, reinterpretadas e compartilhadas com outras pessoas. A memória coletiva, ampliada pela conexão entre mentes, poderá preservar o conhecimento cultural de forma muito mais rica e acessível. Por outro lado, surgirão desafios para a saúde mental, pois o excesso de informações e a impossibilidade de esquecer podem gerar sobrecarga emocional e dificuldade para seguir adiante. Será essencial desenvolver técnicas para gerir a memória, permitindo que o cérebro selecione o que é relevante e ajude a processar emoções associadas às lembranças. Além disso, o armazenamento externo de memórias em dispositivos conectados poderá gerar questões sobre privacidade e controle dos dados pessoais. A proteção dessas informações será fundamental para garantir a liberdade e a segurança do indivíduo. Outra dimensão transformada será a comunicação com outras espécies e formas de inteligência. Com o aumento das capacidades cognitivas e a integração com sistemas de IA, poderá ser possível desenvolver linguagens e interfaces para dialogar com animais, plantas e até sistemas computacionais avançados, ampliando nossa compreensão do mundo natural e digital. Esse intercâmbio interespécies poderá levar a uma maior consciência ecológica e a novas formas de cooperação entre humanos e o meio ambiente, fortalecendo a sustentabilidade e o respeito à biodiversidade. No campo da espiritualidade, a fusão homem-máquina abrirá novos caminhos para a busca de sentido e transcendência. A ampliação da consciência e a possibilidade de explorar estados alterados de percepção poderão enriquecer práticas meditativas, religiosas e filosóficas, trazendo insights profundos sobre a natureza da existência. Entretanto, será importante manter o equilíbrio entre a tecnologia e as dimensões espirituais, para que a busca por significado não se perca em um excesso de estímulos ou na alienação digital. A convivência entre humanos ampliados e máquinas inteligentes demandará o desenvolvimento de uma nova sabedoria, que integre razão, emoção, ética e espiritualidade. Essa sabedoria será essencial para navegar pelas complexidades do mundo híbrido que está por vir. Finalmente, o futuro da fusão homem-máquina nos desafia a pensar na responsabilidade coletiva pela construção desse novo mundo. Cada avanço tecnológico traz consigo a necessidade de reflexão crítica, diálogo aberto e compromisso ético para garantir que as inovações beneficiem a todos e respeitem a dignidade humana. A participação ativa da sociedade na definição dos rumos da tecnologia será vital para criar uma realidade inclusiva, justa e sustentável, onde a ciência e a humanidade caminhem juntas para um futuro melhor. O futuro da humanidade, marcado pela fusão entre homem e máquina com inteligência artificial, nos apresenta um horizonte fascinante e desafiador. Essa transformação profunda nos convida a repensar conceitos fundamentais sobre quem somos, como nos relacionamos e como construímos o mundo ao nosso redor. Ao mesmo tempo em que nos dá o poder de expandir nossas capacidades cognitivas, físicas e emocionais, essa integração exige responsabilidade, ética e um compromisso sincero com o bem-estar coletivo.
A tecnologia deve ser vista como uma aliada na busca por uma sociedade mais inclusiva, sustentável e consciente, onde a diversidade seja valorizada e os direitos de cada indivíduo respeitados. Nesta jornada, a educação, a cultura, a espiritualidade e a ciência caminharão lado a lado, formando uma base sólida para o desenvolvimento de uma nova sabedoria humana. Essa sabedoria será o farol que guiará nossas escolhas diante dos desafios e das oportunidades que surgirão. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando os mistérios e as possibilidades da ciência e da tecnologia, não deixe de seguir nosso canal. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares e todos que se interessam pelo futuro da humanidade. Sua participação é fundamental para construirmos uma comunidade consciente, engajada e preparada para os novos tempos. Juntos, podemos ampliar nosso conhecimento, inspirar novas ideias e criar um futuro onde a fusão entre homem e máquina seja uma fonte de esperança, progresso e transformação positiva. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo, com mais temas fascinantes para alimentar sua curiosidade e inteligência.